A Ti, meu Deus, por estar nesse local de reunião, a casa da Tua filha, meu Deus. Muito obrigado nessa tarde, por nos sustentar durante o dia. Ah, meu Deus, muito obrigado, nos dê entendimento, sabedoria. O Teu Espírito já habita em nosso Espírito. Nos dê entendimento para entender cada vez mais essa graça maravilhosa. Ah, graça e paz aí os irmãos aí do canal. Tudo de bom para os irmãos. Estamos voltando hoje a gravar esses vídeos, né? Por motivo de força maior, não gravamos antes. Por motivo de força maior, mas hoje estamos aqui gravando, né? Os inscritos todo abençoado aí, meu Deus, cada um nessa tarde ouve essa mensagem, você que vai ouvir essa mensagem gravada agora, né? Que o Senhor continua te abençoando dos altos céus e o entendimento da mente. Muito obrigado nessa tarde, amém e amém. Amém, queridos, graça e paz aos irmãos aí do canal Antônio Oliveira 080, né? Ministério do Espírito, como a identificação do canal. Muito obrigado aí os irmãos inscritos do canal. Quero dizer para os inscritos do canal, né? Antes de falar dos inscritos, graça e paz aqui os irmãos também, né? Faz dia que a gente não se vê, né? Graça e paz dos irmãos aqui também. Tudo de bom aí para cada um dos irmãos. Quero dizer para os inscritos que nós não gravamos os vídeos antes, porque a gente passou por um motivo de força maior, né? A gente estava um pouco debilitado na saúde, mas já voltamos, estamos aqui hoje para novos vídeos. A partir de hoje nós vamos estar gravando novos vídeos aí para os irmãos abençoados do canal estar ouvindo a mensagem da graça de Deus. Amém, querido? Muito obrigado, seja atento, né, a essas mensagens para aprender cada vez mais com Cristo, porque nós aprendemos com Cristo, né? Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Todos eleitos, predestinados, né, chamados, escolhidos, eles têm a mente de Cristo. E aqueles que têm a mente de Cristo, ele não dá mais vazão, não dá lugar à teologia sistemática dos homens, né? Porque eles transgridem, né, o novo pacto. O novo pacto foi feito no sangue de Cristo, ele está aí vivo, né, o novo pacto, mas eles têm um novo pacto como morto, porque eles estão na antiga aliança, né, trazendo algo que contamina a mente dos seus filhos. Mas nós não, nós trazemos a mensagem da graça, um novo pacto que Jesus fez no seu sangue, né? Vivo e novo caminho. Hebreus 10:20 fala que é vivo e novo caminho. Então, se tem um novo e vivo caminho, nós temos que viver nesse novo e vivo caminho que ele fez no seu sangue. Amém, queridos? Então, hoje a mensagem dessa gravação desse vídeo vai ser a diferença do crer e não crer. Essa é a mensagem, a diferença do crer e não crer. E hoje nós estamos aqui reunidos com os irmãos, e eu posso fazer uma pergunta para os irmãos, né? Se os irmãos não quiserem responder, amém, mas eu posso estar perguntando: o que é crer? O que é ser crente? O que é ser cristão, ser crente? O que é crer? Crer em quê? Em quem? Como crer? Aliás, tem várias maneiras de nós cremos, né? Mas tem um caminho que o próprio Jesus disse: aquele que crê em mim, água viva fluirão no seu ventre. Então, o primeiro passo é crer em quem? É em Jesus Cristo, né? Jesus, quando ele falou essa palavra, ele estava falando ali em Jerusalém: aquele que crê em mim, rio de água viva fluirão no teu ventre. Então, é uma maneira de crer em Jerusalém, e Jesus estava vivendo a lei, estava sobre a lei, vivendo a lei, ele não transgrediu a lei, ele cumpriu a lei, remiu os que estavam debaixo da lei, salvou os que estavam debaixo da lei, e salvou o gentil pela graça que não participava da lei. Isso é muito importante nós entender isso aí, irmão, porque você crer é uma coisa, e não crer é outra coisa. Então, nessa tarde, nesse vídeo, né, a diferença do crer e não crer. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Os irmãos que têm Bíblia, sem celular, aí pode abrir na sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 9, versículo 23. Vamos entender esse versículo aí, para que está explanando sobre o próprio Jesus falou. Marcos 9, 23. Os irmãos pode ler aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Se podes, disse Jesus,
tudo é possível àquele que crê. Tá vendo? Tudo pode, tudo aquele é possível que crê. Mas crê em quê? Crê, qual a situação do crente, do crer? Nós sabemos, irmão, no capítulo 20, vamos no capítulo 20 de João, vamos ver o que Jesus falou aqui. João, capítulo de número 20, vamos entender o que Jesus falou aqui, 20, versículo 27. Os irmãos que achou aí, pode ler aí, João 20, versículo 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, é isso aí? Isso. Veja as minhas mãos e estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Não, em outras traduções diz, não seja incrédulo, seja crente, Tomé. Não é assim que Jesus falou? Não seja incrédulo, seja crente. Então, o que estava acontecendo nesse assunto aí? Tomé viveu o tempo todo com Jesus como discípulo ali, né? E Jesus, quando ressuscita, a maioria dos discípulos, irmãos, estava na incredulidade. Tomé era um deles. Por quê? Porque depois que Jesus ressuscita, a incredulidade tomou conta do coração de Tomé. E Jesus, ele chega na reunião dos discípulos ali e passa pela parede, porque Jesus já era Espírito, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Então ele chega ali na reunião e Tomé não está. Olha, Jesus esteve aqui, Jesus estava aqui e você precisa crer. Não, eu só creio se eu tocar, só assim. Aí Jesus aparece, irmão. Jesus, o curioso que o nosso Deus, por ele ser um Deus eterno, invisível, né? Rei dos reis, Senhor do Senhor, né? A Bíblia chama de sempiterno. Então o nosso Deus, ele é eterno. Quem vai discutir com o nosso Deus que ele é eterno? Então ele se reveste de carne para Tomé tocar nos cravos, na costela. Olha, toca aqui na minha costela, Tomé. Toca aqui nas minhas mãos, nos meus cravos. Seja crente, Tomé, não incrédulo. Então Tomé precisou tocar para crer. Então, irmão, hoje, nos nossos dias, o que é crer? Nós temos que crer em quê? Na ressurreição de Cristo. A graça é beneficiada no novo pacto, na ressurreição de Cristo. O crer na ressurreição e crer, irmão, na palavra da ressurreição que foi dada ao seu filho Paulo, né, no terceiro céu. Aí Paulo traz essas 14 cartas. Olha, irmão, o que eu recebi do Senhor Jesus Cristo foi coisa grandiosa, foi coisa poderosa, né? São palavras inefáveis. Vocês precisam crer no que Cristo revelou para mim no terceiro céu. A Bíblia diz, irmão, que Paulo diz assim, ó, sejam os meus imitadores como são de Cristo. 1 Coríntios 11, né? Está escrito lá no versículo de número 1, 1 Coríntios, sejam os meus imitadores. Imitar quem? Imitar Paulo? Não, era a palavra que ele estava trazendo do terceiro céu, era a revelação que ele estava trazendo do terceiro céu. Os gentios precisavam crer naquilo que Paulo estava falando, porque não era de Paulo, era do Cristo ressuscitado que revelou a ele. Então Tomé, ele precisava tocar. Hoje irmão, as pessoas têm crido se tocar. Você já imaginou? Eu só creio se eu comer um pãozinho. Eu só creio se eu beber um suco. Eu só creio se eu batizar, passar pelas águas. Eu só creio se eu orar 30 dias. Eu só creio se eu fazer reunião lá em 7 campanhas de 7 dias. Campanha de 30 dias, campanha no terceiro dia, campanha de 3 sexta-feira, eu só creio assim. Então, irmão, não é essa crença que leva a sua mente de Cristo a ativar, não. Essa crença aí é a crença dos homens, é a crença da antiga aliança. Nós temos a mente de Cristo, nós temos que crer o quê? Na palavra. A palavra, que palavra é? A palavra, ela é, vamos ler aqui, irmão, Hebreus 4,12. Vamos ler? Qual é o motivo que Paulo escreveu esse versículo? Esse versículo é muito lindo, irmão. Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva. Ó, parou. A palavra de Deus, depois você continua. A palavra de Deus, ele está lendo ali, é viva. Aí você vai para Hebreus 10, 20, está escrito lá, vivo
e novo caminho. O que é viva? A palavra de Deus é viva, irmão. Paulo escreve, a palavra é viva. Continue, irmão. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada de que qualquer espada de 2 gumes. Parou, irmão. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta dos 2 lados. Não é verdade, irmão? Ela é afiada dos 2 lados. Não tem um lado mais cego e um lado mais molado. Não. A espada de 2 gumes, irmão, ela corta dos 2 lados. É a palavra viva. Mas tem que deixar entrar na mente. Tem que ativar a mente para essa espada, ela ser de 2 gumes. Ela tem que ser ativada a mente. A espada de 2 gumes, quando você ativa a mente, a palavra ela chega no seu coração, chega na sua mente e você passa a crer, passa a entender os mistérios do terceiro céu que Paulo revelou ao gentio. Isso é muito importante. Aqui, os inscritos do canal, vocês são gentil. Nós que estamos reunindo aqui, somos tudo gentil. Nós não somos judeu. Nós não podemos comer o maná dado ao judeu. Nós somos gentil, descendente de Abraão, abençoado com toda sorte de bênção. Isso que é importante, nós entender isso aí. Continue, irmão. E ela penetra o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Intenção do coração. Em Marcos 7, está dizendo lá no versículo 20, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Ali tem uma lista, de que sai do coração do homem. Então esse versículo aí, que Paulo diz aos Hebreus 4,12, ele é muito, mas muito glorioso, irmão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, penetra até as juntas e medulas. Ele está fazendo o discernimento entre o espírito e o corpo, a alma viva, vida. Então, irmão, é muito importante nós precisamos crer nessa palavra. Hoje o crer é crer na palavra. Mas que palavra? Eu sempre costumo falar nos vídeos abençoados do canal e abençoados dos irmãos aqui, que é o seguinte: nós temos que ter esse pensamento, esse entendimento e revelação da mente, antes da lei, na lei e depois da lei. Se você não entender isso, abençoado, você não vai entender a Bíblia nunca. Nós não vamos entender a Bíblia nunca. Antes da lei, na lei e depois da lei. Em Romanos, lá no capítulo de número 10, Cristo diz: o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. Olha lá a palavra crer, crente. A diferença do crer. Crê em quê? Que Jesus Cristo, ele pôs fim à lei. E por ele pôr fim à lei, chega o crer na nossa mente, e a mente ativa de Cristo, e nós passamos a entender a ressurreição de Cristo, irmão. Por que, perdão, irmão, por que a teologia não entende a graça, irmão? Por que a teologia não entende a graça? Porque Cristo não revelou a 90% deles ainda, irmãos. Porque a graça, ela só é revelada na nossa mente, os eleitos, os escolhidos, os predestinados, os chamados. Porque nós sabemos, meu irmão, que a graça, ela traz um choque térmico na mente quando você começa a entender a graça. Porque nós vivemos 10, 15, 5, 10, 15, 20 anos num sistema religioso, da tradição religiosa aí, implantado na antiga aliança, e só a antiga aliança tem valor na pregação da teologia. A nova aliança feita no sangue de Cristo, ela é anulada pela teologia por causa das questões financeiras. Lá em Mateus, no capítulo de número 6, lá versículo 24, o próprio Jesus disse lá que só existe 2 senhores, você tem que obedecer um e descartar outro. Lá está falando do Criador e de Mamon, que representa dinheiro. Então hoje o dinheiro bate mais forte na teologia, o dinheiro transgride a mente da teologia, e os filhos ficam com a mente cauterizada, a mente congelada. Quando ele conhece a graça, quando Jesus revela para ele a graça, aí vem o choque térmico. Comigo foi assim.
Eu fiquei desesperado, porque 20 anos no sistema religioso, pregando a antiga aliança, pensando que estava certo, pensando que estava correto, mas não estava correto, não estava certo, não tinha entendimento nenhum da graça. Mas graças a Deus, eu passei a crer na palavra. Mas é aquilo que eu sempre falo para os irmãos, você tem que ter o discernimento da palavra para você entender a graça. Enquanto Cristo não dá o discernimento, tu vai obedecer a homens. Tu vai obedecer a homens corrompidos pelo sistema religioso. Tem muita gente boa lá no sistema religioso, tem grandes amigos, grandes pastores lá, denominados como pastores. A Bíblia diz que o pastor, depois do novo pacto, é Cristo. Não existe mais pastor, homens, né, que domina ovelhas aí, chamada de ovelha, que tem que passar pela mão do homem. Não, nós já passamos, nós já viemos abençoados com toda sorte de bênção pelo Cristo ressuscitado, e já viemos abençoados, justificados, santificados, regenerados, reconciliados. Olha a situação daquele que crê na graça, irmão. É uma bênção, é uma bênção. Então, irmão, a diferença do crer e não crer. Eu quero dar uma pincelada aqui. Abre para mim Hebreus 2,14 aí, irmão. Vamos ler aqui. Hebreus 2,14. Só para os irmãos entenderem o que eu vou falar aqui. Hebreus 2,14. Pode ler aí, irmão. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, vinculasse o que tinha o império da morte extraordinária. Amém, querido? Lê aí, irmão Jocelino, Laudelino, faça favor aí, mais uma vez aí. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, e ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Irmãos, crer nisso aí é uma agonia muito grande para quem está chegando na graça. Perdão, irmãos. É uma agonia muito grande para quem está chegando na graça. A gente viveu 10, 15, 25 anos, dependendo da pessoa que estava lá no sistema religioso, acreditando que existia um ser chamado diabo. Mas aí Paulo, ele está falando sobre a lei. Quem matava era a condenação, era o ministério da condenação. 2 Coríntios 3, versículos 6 e 7 diz lá que é o ministério da condenação e de morte. Era a lei de Moisés. Quando Paulo fala diabo em Hebreus 2,14, ele está falando da lei. Quando você vai lá para 1 Coríntios 15, 54, está dizendo lá que tragado foi a morte pela vitória. Quem era a morte? Era a lei. E o diabo era quem? Era a lei, irmão. Não existia um ser, nunca existiu um ser. Nós fomos enganados durante 10, 15, 20, 30 anos que existe um diabo que entra nas pessoas. Então Jesus estava mentindo que do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, né? Então Paulo mentiu em capítulo 5 de Gálatas 19, né? Que estão as obras da carne, ao qual são manifestas idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, inveja, emulação, peleja. Então Paulo também mentiu, as obras da carne, idolatria, eu imaginava que seria, né, o diabo, né, feitiçaria, eu imaginava que seria o diabo, mas não é o diabo, e nunca é o diabo. Então crer em Jesus Cristo é crer que não existe esse ser, e nós aqui todos acreditamos e cremos nisso aí, amém? Quem pode aplaudir a Cristo? Nós acreditamos, e você inscrito no canal também acredita, eu creio que você acredita. Jesus Cristo, irmão, quando ele fez os céus e a terra, ele disse: não terá outro Deus além de mim. E o sistema religioso, ele coloca outro Deus para disputar, guerrear com o Criador. O sistema religioso, ele coloca esse ser para guerrear, né, contra o Criador e ser inimigo do homem. Pois se a própria Bíblia diz em Mateus 10, 36, que o inimigo do homem serão seus próprios familiares. Aí tem como inimigo os parentes biológicos e o membro do corpo. O inimigo do homem é o próprio corpo dele.
Porque Jesus, o próprio Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que ele diz assim, ó, não dê, está pois, né, na liberdade, não dê ocasião à carne. Irmão, hoje, se nós dermos lugar à carne, nós perdemos família, nós perdemos emprego, nós viramos alcoólatras, nós viramos drogados, é só dar lugar. Irmãos, eu sou casado há 34 anos, estou falando aqui para os irmãos aí do vídeo, do canal, e estou falando para os irmãos, sou casado há 34 anos, nunca traí a minha esposa fisicamente, mas se eu sair da esquina aqui com o meu carro, eu encontro várias, só dá lugar à carne, né? E isso aí que é importante você entender. Né? Quer dizer, irmão Leomar, nunca traiu sua esposa, nunca traí fisicamente. No olhar, sim, todos aqui traem, todos no olhar. Jesus ele falou em Mateus 6, versículo 22, ele diz lá: os olhos é a candeia do corpo. Se teus olhos for bom, ele está falando para todos, filho, a humanidade. Se teus olhos for bom, todo o teu corpo tem luz. Se teus olhos for mal, todo o seu corpo será tenebroso. Quando eu falo crer, e nesse diabo, irmão, eu vou falar uma coisa aqui que chama bastante atenção. Em 2 Coríntios, lá no capítulo 3, versículo de número 4, Paulo escreveu lá: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Quer dizer, o Deus desse século, lá naquela era cristã, quem era? Moisés. E o sistema religioso, para os filhos não crer, diz que é o diabo que cega. Olha o entendimento, irmão, olha o crer. Então, o sistema religioso, eles transgride o novo pacto, a nova aliança. Isso é muito importante você entender isso aí, irmãos. E nós sabemos que a lei, irmãos, Paulo chama de maldição. Todos que querem estar debaixo da lei estão embaixo de maldição. Trazendo para os dias de hoje, a mente contaminada não traz a revelação da graça. Naquela era que Paulo escreveu isso, o templo estava de pé 37 anos ainda. Entre a lei e a graça, Paulo precisava fugir dos fariseus, dos escribas, por causa da lei. A lei estava em vigor durante 37 anos, até cumprir-se uma profecia de Lucas 19, 43 e 44, onde Jesus sobe no Monte das Oliveiras. Isso é muito importante você entender isso, irmão. Jesus sobe no Monte das Oliveiras, profetiza contra a cidade de Jerusalém, chora sobre a cidade, profetizando, chorando. Vem dias que cercarão de trincheiras, te rodearão de todos. Quer dizer, irmão, 37 anos o templo de pé. Jesus, ele revela essa profecia, e 37 anos depois a profecia acontece. Quer dizer, na era 70 lá, do próprio Cristo ressuscitado, aconteceu a devastação de Jerusalém. O Filho do Homem estava lá, irmãos. O sistema religioso diz nuvem, ele virá nas nuvens, mas Lucas 17, 20, ele não vem com forma de aparência humana, mas hoje eles dizem que vem, mas eles transgridem, eles não creem. Mas nós que estamos aqui, nós cremos nesse Cristo ressuscitado, amém, querido? Nós cremos nesse Deus maravilhoso. É um só existe um Deus, não tem três deuses, só existe um, e ele habita no nosso espírito. Leia aí para mim, irmão, Romanos 6, versículo 3. Faz favor, os irmãos, leia aí. Nós vamos passar um assunto aqui sobre crer. Nós demos uma pincelada do diabo, no que crer nessa situação de Hebreus 2,14. Foi explicado para os irmãos aí. Vamos entender agora Romanos 6,3. Quem achou pode ler aí, irmão. Por não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Amém. Só isso aí. Tem um ponto de interrogação aí, não é isso, irmão? Tem. Não sabemos todo quantos nós fomos batizados na sua morte. Nós sabemos que nós, irmão, acreditamos no batismo espiritual, né? Eles creem no batismo físico, não é isso, irmã?
O batismo espiritual foi no sangue de Cristo. Este que foi o verdadeiro batismo. O batismo do gentil foi no sangue de Cristo. O batismo judeu da era cristã foi no sangue de Cristo, né? O batismo das águas transgride a nova aliança feita no sangue de Cristo. Ele consiste em a antiga aliança. Tem que passar pelas águas. Eu te pergunto, quem que batizou João Batista? A Bíblia não revela, ninguém batizou João Batista. Quem batizou João Batista? João Batista só era uma promessa do livro de Isaías, lá no capítulo 42, versículo 6, Isaías 49, versículo 6. Então era uma promessa, né? Que o batismo João, irmão, João, né, ele foi citado em Isaías 40, versículo 3. Então a promessa de João era, né, uma profecia que existiu lá em Isaías 40, versículo 3. Voz que clama no deserto. E quando João aparece em Jerusalém, no capítulo 3 de Mateus, né, aparece João no deserto da Judéia, batizando quem? Judeus. O gentil não participava da lei, o gentil era separado da comunidade de Israel, Efésios 2:10, né? Então, irmão, o batismo transgride, as pessoas não passam a crer no Criador, porque eles continuem no ministério físico, no ministério de condenação e morte. Eles continuam morte no entendimento, morte na mente. Você não passa a entender a ressurreição de Cristo, você só fica no novo pacto. Como é gostoso, como é maravilhoso entender a graça, irmão, que você vai tirando da sua mente todo sacrifício. Todo sacrifício. Vamos ler aí Oséias 6:6. Perdão, irmãos. É Efésios 6:6. Vamos ler. Efésios não, perdão, irmão. Oséias 6:6. Os irmãos que achou aí, pode ler. Olha, o próprio Deus falando, usando Oséias para falar na antiga aliança, hein? Olha só o que Oséias falou. Efésios 6:6. Oséias 6:6, perdão. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Está vendo, irmão? O conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Está vendo? Eu quero misericórdia, não sacrifício. Que sacrifício eles fazem hoje? Irmão, o sacrifício da ceia, que era Páscoa, nunca foi ceia, é Páscoa. Paulo está dando a instrução lá no capítulo 1 de 1 Coríntios 11. Né? Era um jantar judaico, era uma ceia, era um jantar judaico, porque a igreja de Corinto era uma igreja mista de judeu e gentil. O judeu que não tinha mente ativada levava, né, o ato para dentro da reunião, e Paulo exorta os irmãos gentil, né, para não comer, né, porque Cristo já era Espírito, todo o sacrifício já tinha acabado, a ressurreição já tinha acontecido, o sacrifício era tolo. Então Jesus desde da antiga aliança já alertava: eu quero misericórdia, não sacrifício. Quando você vai para a antiga aliança, Paulo diz lá no capítulo 14 de Romanos, versículo 7 e 14, vamos lá, vamos ler, irmão? Romanos 14, versículo 17, vamos ver o que está escrito aí. Nós já estamos terminando, viu, irmãos? É rápido a nossa mensagem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, irmão, isso aí é muito importante você entender isso aí. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas sim alegria, justiça, paz no Espírito Santo. O próprio Jesus disse em Lucas 17:20, ele falou assim: o reino de Deus não vem com aparência humana. Aí Paulo responde lá em Romanos 14:17, o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas sim alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Nós sabemos que a comida ela é ingerida pela nossa boca, chega no estômago, né, no intestino, daí a pouco sai tudo, irmão. O que a comida traz de benefício na vida espiritual? Nenhuma.
Porque o interior do homem é o espírito, não é a casca por fora. O interior do entendimento é o espírito. A Bíblia diz que Deus, lá em Hebreus 12, 9, que Ele é Pai do nosso espírito, hein? Nossos pais biológicos nos corrigia, quanto mais o Pai do nosso espírito. Então nós temos um espírito dado pelo Criador, que quando nós deixar esse corpo biológico, esse corpo físico, né, o espírito segue até a Deus. Eclesiastes 12, 7, diz Salomão: olha, do pó tu era, vai voltar, e o espírito segue a Deus, aquele que o deu, a vida é o espírito. Então, irmão, qual é a diferença do crer e não crer? Nós temos que crer em quê? Na ressurreição de Cristo. Nós, como somos da graça, revelada a graça, na ressurreição de Cristo, o novo pacto. Entenda isso. Eu sempre vou falar isso nos vídeos. Nós temos que entender a palavra e entender isso aqui. Antes da lei, na lei e depois da lei. E nós estamos depois da lei. E depois da lei não se faz mais sacrifício nenhum, nem batismo nas águas, nem o pão, nem a bebida, nem o jejum, não tem nada disso na nova aliança. Se vê isso por aí nessas denominações, nesses lugares, fujam disso, que a sua mente vai ficar totalmente congelada e cauterizada, e você não vai entender a graça. Mas graças a Deus, nós todos que estamos aqui, e vocês aí do canal, entenderam a graça, e glorifica, né, como diz o chapelão lá, de pé, glorifica de pé. Mas de graça ele não tem nada. Tem vezes que ele fala uma palavra abençoada, mas nós temos que copiar, né? Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é isso que Paulo falou? Né, irmão? Ficamos por aqui. Você precisa crer, e crer é na palavra viva e eficaz. E essa palavra viva, elas estão nas 14 cartas de Paulo. Não adianta você ler, né, os 4 evangelhos. Eu não falo para você, leia, mas interpretação da nova aliança só nas 14 cartas de Paulo, para você entender a Bíblia. Aí você vai entender antes da lei, na lei e depois da lei. Aí chega o conhecimento da graça em você, e você passa a reinar em vida e em perfeita vitória. Romanos 5,17, amém? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado nessa tarde pela essa mensagem, meu Deus. Que essa mensagem fica aí por anos e anos e anos, para aquele que o seu ouvinte ouvir essa mensagem, entenda a graça, a ressurreição de Cristo. Muito obrigado nessa tarde, que nós tenhamos uma linda semana a todos nós, uma linda semana a todos os inscritos do canal. Alô, irmã Bia, irmã Cátia, aquele abraço, tudo de bom, que você esteja ouvindo essa mensagem, e todos os irmãos aí do canal, amém, querido? Amém. Amém. Quantos podem aplaudir a Cristo?